New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! New Balls Please 22 chegando em mais uma semana, sempre agradecendo a nossa patrocinadora Claro, a Endy e a KTO, nossas parceiras de todos os dias. Vamos para mais uma edição, hoje um programa especialíssimo, claro, trazendo para você tudo sobre a semana do tênis, os principais assuntos, as declarações, mas também com um convidado especialíssimo. E eu vou deixar você apresentar, porque você é tão mais velho que ele que carregou ele no colo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Fala, galera. Que legal tá nesse programa e com uma pessoa muito, muito especial, porque muitos que a gente falou que o Lu ia vir, pensaram nele como diretor do Rio Open. Óbvio, e ele é de fato. Ele é de fato, mas o Lu é um cara muito além do... Né? Eu tenho uma admiração, não é porque ele tá aqui, ele sabe disso, uma admiração muito grande pelo caráter dele, pela maneira dele trabalhar, por tudo que ele já fez pelo tênis. A gente sempre fala que tem caras que fazem bem ao tênis e tem muita gente que trabalha com tênis. O Lu faz parte da turma que faz muito bem, e não só ele, a família inteira, né? Quem não conhece o Batata, quem não conhece a Sul, quem não conhece o Jorjão, então é uma família que fez muito pelo tênis desde a época do Procópio, né, da Raquete Procópio, da família. Então, para mim é um grande prazer poder ter ele aqui do lado, um cara que eu respeito muito. Então, com vocês, senhor Sir Luiz Fernando Carvalho. Bem-vindo, Luiz, que alegria tê-lo aqui. Super honrado com o convite, obrigado por deixar eu fazer parte disso. Eu sou um fã de vocês, eu escuto todos os podcasts na terça-feira, porque para mim quando o podcast é publicado eu já estou dormindo, e até comentei com o Fino, que legal ter um podcast que se aprofunda tanto no tênis, em vários assuntos, e eu espero que eu consiga estar à altura de vocês aqui nas discussões. Se prepara, viu? Responder todas as perguntas suas, já tô sabendo que vai vir perguntas de fã também, então tô preparado. O povo quer saber, vamos falar de ingresso, calma, vamos falar de ingresso do Rio Vamos Open, falar de tênis feminino. Vamos falar de tênis feminino também, vem aí a 11ª edição do Rio Open, e eu vou começar te perguntando, Luiz, dessa vez a coisa está um pouco mais distribuída entre as estrelas. São 3 nomes daqueles que chamam muita atenção: Lorenzo Musetti, Alexander Zverev e Holger Rune. 3 jogadores que estarão aqui no Rio Open no mês de fevereiro para a 11ª edição. Isso depois de 4 anos de Alcaraz? 4 anos de Alcaraz. 4 anos de Alcaraz. É a virada, né? A gente comentou bastante disso, o que a gente queria para 2025 em termos de jogadores. A gente teve, né, quando você vai no histórico, você teve o Nadal, você teve a era Nadal, que os ingressos esgotavam em 10 minutos nos 3 primeiras edições. Depois a gente passou por um tempo um dia de vacas magras, mas não tinha o Nadal ou não tinha o Alcaraz, mas aí a gente conseguiu sustentar o evento, fazer o evento uma plataforma de entretenimento, enfim, trabalhou bastante produto. E os últimos 4 anos foram 4 anos bastante bons, né, com o Alcaraz. Enfim, o primeiro ano ninguém conhecia ele. Eu lembro que o primeiro jogo que ele ganhou terminou às 2 da manhã, com o Ramos Vinolas na quadra central. Tinha eu, 3 pessoas da equipe, tinha 6 pessoas no estádio, né? Então... e ninguém conhecia ele, então que legal que a história deu certo. E nessa virada foi muito isso, assim. O que é importante é que a gente começa a falar com jogadores muito antes que as pessoas imaginam, né? A história do Zverev, por exemplo, eu quero falar de uns 4 anos já, que também a gente já fala com o Zverev. Que era um nome pedido, que tem a relação com o Marcelo também, que ajudou bastante no processo. O Zverev teve uma experiência ruim com o Brasil na Copa Davis, que jogou muito contra, assim, puxou bastante contra. Depois ele teve um caso ali com Acapulco, que também fez com que ele ficasse afastado de Acapulco durante alguns anos. Enfim, isso também prejudica a gente. Então, assim, as coisas acontecem de uma maneira bem mais complexa do que as pessoas pensam, né? Traz o Zverev, começa a falar em outubro, fecha em novembro, não é bem assim as coisas. Então a gente está bem contente com esse line-up. E até mais esperançoso, assim, o Rune é um cara que já bateu mais em cima, voltou um pouco para trás e tá aquém do seu potencial, eu diria. Eu acho que ele é um dos caras, junto com o Alcaraz, que é mais versátil dentro de quadra, que consegue fazer tudo. E o Musetti, na verdade, não de repente começou a jogar muito bem de novo, né? Também não via numa fase muito boa, a gente acreditou nele e aí a gente até tá colhendo os louros por ele estar indo tão bem agora. Para não perder o bonde,
O Alcaraz foi uma cartada de mestre, né? Porque vocês dão o wildcard pra ele jogar o primeiro torneio de 500, né? Da carreira dele. Sim. E ali se faz um acordo que ele viria por mais 4 anos, mas assim, no segundo ano o Alcaraz já tava gigante, no terceiro maior ainda, no quarto então nem se fale. Então, eu não posso levar crédito pelo Alcaraz no sentido de eu acreditei num empresário dele, que é um empresário que a gente já tinha uma parceria com o Albert Molina, que foi empresário do Carrenho, do Davi Ferrer, que era da MG, que é da MG. Então, ele já vinha me falando do Alcaraz de algum tempo. Olha esse menino. Eu lembro de assistir jogos do Alcaraz em Challenger, né, no site da ATP, e ver o menino e falar, nossa, esse menino realmente é bom. Então eu acreditei no sonho dele para dar o wildcard. E isso, de fato, foi um bilhete de bilheteria, de loteria que a gente ganhou, porque depois que a gente deu o wildcard, ele ganhou o jogo. Eu lembro muito bem a primeira conversa de renovação, que a gente renovou por 3 anos, fez o contrato de 3 anos. Foi muito nesse sentido, ele é muito grato a vocês e ele quer poder retribuir tudo que vocês fizeram por ele. E foi isso, ele veio os 3 anos, né, e jogou os 3 anos num contrato provavelmente muito menor do que ele estaria ganhando, porque ele foi meteórico. A gente fez um contrato que tinha, né, você faz um contrato com uma base de valores para eles poderem ter algum, né, fee, mas depois você faz as bonificações por ranking ou por título, enfim, e ele tinha bonificação de ranking, então ele ganhou muito dinheiro, mas provavelmente se tivesse negociado 0, depois seria muito mais, entendeu? Então, e ele ainda honrou o contrato, então isso é muito legal. E até no dia que ele foi embora do Rio, que eu meio já sabia que era uma despedida. Já foi com lágrimas. Não fala que você vai embora, mas você já tá indo, né? Eu sei que você não volta. Ele falou, muito obrigado por tudo. Vocês são família pra gente aqui no Rio, né? Sou muito bem tratado. Vocês farão parte da minha carreira pra sempre. Então foi isso. Agora viramos essa página. E espero a gente construir com outros jogadores a mesma relação que a gente construiu com ele. Esse é o nosso segredo. E foi muito legal porque ele se machuca no torneio e fica no torneio até o fim, cumprindo os compromissos que ele tinha, né? Sim, Não é que ele foi embora, machucou, saiu, se mandou. 100%. Até pediu desculpas, né? Porque, de fato, foi uma situação que ninguém podia controlar. Claro. Mas sim, ele ficou lá e se divertiu e aproveitou o Rio e cumpriu com os acordos comerciais que ele tinha. E é isso, é a vida que segue, né? Não tem como, né? O que aconteceu ali foi muito maluco. Eu lembro da gente ter ido pra dormir na terça-feira à noite, na quarta-feira à noite, num dia à noite muito chateado, assim, muito arradado. E aí veio o João Fonseca e ninguém mais falou sobre isso, né? Então, assim, muito bom como as coisas acontecem. Muito me perguntam, quando eu tô no dia a dia, como é essa negociação. Você, obviamente, que você fala com empresários, mas você como o cara que está no contato, qual é a relação com... Porque você, com certeza você tem o medo. Muitos vieram perdendo a primeira rodada. Muitos já vieram que você pode olhar e falar assim, poderia ter dado mais, ou não. Como que é essa relação, para explicar para o público, até de escolha, até quando você... Bom, decidi tentar falar com o Rune. Você fala com o Rune? Ou não existe? Até ele chegar aqui, você é uma pessoa que você nem toca. Porque o mundo mudou bastante, vocês disso. Não, hoje em dia é muito através dos empresários, dos agentes, né? Você não fala muito pouco com os jogadores, até, de fato, acordar o contrato. Então, assim, é uma relação de confiança. Acho que credibilidade é tudo. A gente sabe quais são os gargalos do Rio Open, quais são as razões pelas quais os jogadores não querem jogar na América do Sul em fevereiro. Não é pela questão do Rio Open, da equipe do Rio. É muito mais questão de mudança de piso ou uma questão de, enfim, são N fatores. Então a gente vai usando essas informações para poder seduzir os empresários a aceitarem. Acho que um dos pontos que é pouco falado é que os empresários, eles são mediadores, né? No final, quem dá a cartada final é o técnico, muito é o técnico. O técnico determina, quem determinava o seu calendário, você ou o Pardal? Pardal. Então acho que isso também tem Por isso que eu não joguei tão bem, né? Se Pardal tivesse escolhido melhor. Sorry, Pardal, tinha que falar, né? Faz parte, tá tudo de família. Mas é muito difícil. A gente também cria relações com os técnicos para ter certeza que os técnicos também estão do nosso lado, né? E esse é um fator importante. Mas no todo é credibilidade, relação, saber que o jogador vai vir aqui, vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado, que ele vai fazer todos aqueles pedidos malucos que ele faz serão atendidos. E a última parte que eu gosto de enfatizar sempre, assim, a experiência de um jogador para um torneio passa pelo resultado. Por mais que o bajule faça tudo e ele perca a primeira rodada,
é muito difícil trazer ele de volta. É muito difícil. A experiência, e você vai falar melhor do que eu sobre isso, fica ruim, né? Então é muito importante que um Zverev, que um Rune ou um Musetti vá bem pra gente conseguir trazer eles no ano seguinte, senão fica mais desafiador. Agora, ô Lui, a gente, hoje em dia principalmente, muita coisa vaza, muita informação vaza, e esse é um tipo de informação que não vaza, cara. A gente não sabe quem vem pro Rio Open até você falar o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome. Isso é muito bem guardado. Você tá falando aqui, a gente pergunta todo ano pra você, quando você tá ali no Rio Open, e aí, Lui, e o ano que vem? Você tá pensando? Você falou, tô falando com o Zverev há 4 anos, mas cara, o Poker Face, olha... Escaparam outros nomes daqui, desse ano? Você deve ter falado com uns 20, né? Que a gente tentou. Não, engraçado, esse ano a gente foi muito certeiro. Assertivo. Deu muito certo. Os que a gente queria, a gente fechou rápido. Óbvio, o Alcaraz era um que a gente ficou negociando. E aí aquela coisa, você tem um orçamento, né? Não dá pra trazer todo mundo também. Apesar de a gente é muito agressivo no orçamento. Então, se o Alcaraz fechasse, era uma coisa. Não tinha como trazer Alcaraz e Zverev, ficaria pesado. Mas assim, Alcaraz... Então você vai meio trabalhando. Mas esse ano a gente deu... Eu quero dizer que a gente deu sorte. A gente fechou cedo, rápido. E tinha um risco muito maior que ano que vem tem os novos 500 em fevereiro, né? Dallas, na semana do Rio. Doha. Né? Doha e Dallas, né? Em fevereiro. Então a gente achou que ia criar uma competição ainda maior, e criou uma competição maior, então a gente foi mais cedo ao mercado para tentar fechar isso. E deu certo. Mas a gente guarda os nomes 7 chaves e também fala para os empresários. Porque assim, os jornalistas normalmente perguntam: e aí, qual é o seu calendário? E vira e mexe o jogador, né? Distraído, mete um spoiler. Se o cara falar que tá na Europa, você já sabe que ele não vem pra cá. Se ele tá pra jogar Buenos Aires, você sabe que ele vem pro Rio. Ano que vem, vou jogar X. Porque a gente gosta de se anunciar depois de contrato assinado, tudo direitinho, pra ter certeza que não tem erro. Perfeito. Bom, você que está assistindo e que está ouvindo o New Balls Please 22 sabe que o Rio Open é o ATP 500, é o maior torneio da América do Sul. Esse ano aqui, depois de 4 anos de Alcaraz, vai ter Holger Rune, vai ter Lorenzo Musetti, vai ter o Alexander Zverev. Os brasileiros estarão na chave, muitas atrações como sempre, aquelas figurinhas carimbadas. Infelizmente não teremos mais Diego Schwartzman, que sempre era um freguês, era um cliente, era nosso sócio no Rio Open. Total. Não virá mais. Fonini vem? Diz que vem. Esse é um spoiler, tá vendo? Sempre divertido, olha aí, ó. Nintendo diz que vem, você. Sempre divertido de ver. O que você que tá ouvindo e assistindo o New Balls Please precisa saber direto dos bastidores é que é claro que apoia o New Balls Please e é patrocinadora do Rio Open desde o começo, nas primeira década e agora também para a segunda década que se inicia. A Claro vai iniciar a pré-venda exclusiva pelo Claro Clube com 35% de desconto para os clientes Claro Clube. A Claro tem uma coisa que a gente fala que é chave para os tenistas também, que é constância. Então o negócio é o seguinte, no dia 5 você entra no Claro Clube pelo app Minha Claro, resgata o cupom e aí você faz a compra no site oficial. 35% de desconto para os clientes Claro. Então você cliente Claro já terá esse privilégio. E queremos saber, Lui, todo ano todo mundo quer saber: mas e os ingressos do Rio Open que eu tento comprar e não consigo? O que tem sido feito para que os ingressos estejam disponíveis por mais tempo? O Rio Open é um evento de alta demanda, sim, como outros tantos no Brasil que os ingressos se esgotam rápido. Sim, não, é uma questão sempre, todos os anos. A gente para 2025, para a edição de 2025 tem na Eventim, que é a nossa etiqueteira, fez uns upgrades no sistema para a gente poder ter, né, a famosa fila, né, vamos dizer assim, das pessoas entrarem e ver que tem uma fila para se sentirem mais que o processo está sendo mais justo. Não que o processo não era justo, mas aqui com a fila as pessoas entendem. E isso acredito que vai mitigar um pouco das reclamações que a gente tem, porque de fato assim é muito difícil. A gente tem a gente joga num lugar incrível, mas é óbvio que dentro do jogo tem restrições de espaço, né? Não só da quadra central, mas do complexo, porque tem essa questão que as pessoas falam: mas no primeiro jogo a quadra tá mais vazia. A gente tem uma limitação de pessoas que podem entrar dentro do jockey ao mesmo tempo, né? Por questões de banheiro, por questões de alimentação. Então é normal que a gente tome uma porrada e entenda que as pessoas ficam frustradas. Mas a verdade é que
com a alta demanda do tênis, que é global, né? Não é só no Rio Open, a gente tá vendo que todos os torneios vêm batido recorde de... Grand Slam, inclusive. Roland Garros tá saturado há muito tempo. Roland Garros, o West Open passou de 1 bilhão, não teve essa história, porque eles adicionaram a primeira semana, mais uma semana, né? Então, assim, realmente o tênis está em alta. Então, a gente acredita que vai dar o sold out, né? Vai vender, mas a gente acredita que a Ventim, nesse processo novo de digitalização, vai conseguir mitigar essas reclamações. Posso sair um pouco da nossa... Só um minutinho, porque eu acabo de receber uma mensagem aqui, o pessoal da Claro, de novo, a Claro, patrocinadora do Rio Open e também do New Balls Please, vai disponibilizar ingressos pra gente sortear aqui no programa. A Claro vai disponibilizar ingressos para o New Balls Please pra gente fazer o sorteio nas próximas semanas. Não precisaremos. Eu já tava pensando aqui como eu vou pedir pro Nem pra Claro. Então, você que assiste o New Balls Please, que curte o New Balls Please, já segue no Instagram, já se inscreve no canal do YouTube, já segue a Claro nas redes sociais. A Claro vai disponibilizar para o New Balls Please ingressos para sorteio. Nas próximas semanas a gente traz toda a mecânica pra vocês. Quero aproveitar, solta a vinheta do Claro que tem história, porque eu vou mudar isso aqui e vou contar uma história do Rio Open, acho que vale a pena. Olha que safado, tá deturpando o roteiro. Totalmente. Beleza. Você consegue? Então roda a vinheta aí. Você lembra o ano que vocês fizeram a homenagem pra mim no Rio Open? Sim. Aconteceu, e ele falou sobre quem? Sobre Fognini. Sim. Eu pedi pra Carol e meus filhos virem pro Rio de Janeiro. Essa é boa, né? essa é boa. Vem pro Rio pra assistir. Só que o primeiro dia começou a chover, aquela história. E não teve. Naquele dia que coisa. Minha família acaba atrasando, porque era um dia de muita chuva. E chegaram no hotel 11 horas da noite, 11h30. Quando chegam, entram no quarto e Alice me tem a grande ideia de falar: pai, vamos brincar de esconde-esconde no quarto. E começamos a brincar e pedimos um room service. Começou uma bagunça, o room service acabou demorando um pouco mais, meia-noite e pouco, e a gente quebrando o quarto. Quando chega o room service, bate na porta, eu abro a porta, o cara com todas as bandejas, e abre a porta do lado. E lá quem está? Fognini e Pennetta. E ele faz assim, ó. Shhh. Io gioco domani. Eu não sabia onde me esconder. Falo, cara, que vergonha. Gente, pelo amor de Deus, estamos no campeonato, não pode. Todo mundo quietinho, não sei quanto. No dia seguinte, de manhã, eu tinha evento pra fazer. Desço pra tal Perlas, tomando café. O treinador na época dele. Sim. Grande cara, que viajou comigo muitas vezes. Eu passo assim, ele... Senta até cá. Sento. Dá 5 minutos, quem senta? Fognini. Eu não sabia. Eu passei o café inteiro da manhã pedindo desculpa pra ele. Ele falou, não, tá tudo bem, não sei quando. Eu falei, pelo amor de Deus, desculpa, você joga hoje, cara. Não sei quem, eu fazendo uma zona, uma Já bagunça. pensou se você tivesse jogado tênis, cara? E olha que legal, porque as pessoas falam muito do Fognini, que é um cara incrível. Que um cara zero estresse, deu risada, entendeu, brincou, a Pennetta brincou também, e foi tudo certo. Mas esse foi um carão, uma história boa de Rio Open que eu acabei de lembrar em cima da hora. Que mundo é esse, hein? O Fognini está dando bronca, não recebendo. Não, dando abraço, entendendo, um cara compreensivo. É demais, é maravilhoso. Lui, entrando um pouco para os assuntos do circuito de maneira geral. A gente vive um momento de praticamente um coro de jogadores fazendo reclamações sobre muita atividade, um calendário muito extenuante, muitos jogos, não tem descanso e coisa do tipo. O que você, como diretor de torneio, pensa a respeito disso? Como é que você enxerga desse lado aí? A gente tem a nossa opinião e a gente já vai dividir com você também. Bom, 2024 foi um ano atípico, né? Por causa dos Jogos Olímpicos, e os Jogos Olímpicos serem no Saibro, essa mudança de piso não foi fácil para os jogadores, de fato. Para um jogador como Alcaraz, que vai longe, Sinner, que vai longe, de ficar mais semanas fora de quadra e mais semanas em competition mode, né? No modo competição ali, porque você, de novo, o Fino vai saber melhor. Uma coisa você tá treinando em casa lá, enfim, tranquilo, a outra coisa você tá no torneio, que você tem
as obrigações, tem que fazer imprensa, você tem que fazer coisa de patrocinador. Não é um dia a dia Fora aquela tensão de competição, né? Que você tá ali o tempo todo mergulhado nisso. E não é exatamente, é um dia a dia, é um trabalho, um dia de trabalho, mesmo dia off para eles. Então, a gente tá vendo muita reclamação de jogador mesmo, enfim, está sendo falado em ambos circuitos, não só no masculino, mas no feminino também. Mas a questão é que essa extensão de calendário, ela veio com um preço, né? Existe um aumento de prize money absurdo, existe um investimento dos torneios em relação a isso. Então os torneios estão assim, tudo bem você quer jogar menos, mas então a gente precisa revisitar qual foi o acordo. Não é justo a gente ter feito todo esse investimento em prize money, em estádio, em melhorias, né? Tem um ponto importante que, quem sabe, não é tão divulgado na imprensa, mas é o que eles chamam de standards, né? Que é o mínimo dos serviços que a gente tem que oferecer para o jogador. Isso subiu muito, né? Os jogadores hoje em dia, enfim, recebem alimentação de graça, ele mais 2. Eles recebem várias coisas que eles não recebiam no passado, e esse investimento foi feito em troco desse commitment, né? Desse compromisso deles jogarem os torneios. Então, é desafiador, porque o que acontece hoje em dia é você vê muitos jogadores reclamando, mas ao mesmo tempo não apoiando 100% do tour, jogando exibições fora do circuito, fazendo coisas que comem dias deles, né, e desgastam eles para eles poderem voltar para o circuito. E o último ponto que eu queria colocar, e fazendo más escolhas, é isso que a gente tem visto, né? Pô, se você vai bem num torneio, você precisa jogar o seguinte, porque você pode pular, eles têm eles são penalizados, mas você pode pular, não vai acabar a vida deles. Então você precisa fazer melhores escolhas. Eu acho que o Sinner é o jogador que faz as melhores escolhas de calendário, e dito e feito. Ele tá ganhando todos os torneios, ganhando todas as semanas. Mas você não acha que é uma coisa que, lógico, é muito delicada falar isso pra você, pra mim, pra todo mundo. A gente tem o Big Three até o Big Four durante tanto tempo. Tem um lado muito importante, que eu acho que você sente isso, você trouxe o Nadal, de você ter uma mídia muito maior, porque os caras são fenomenais. Mas ao mesmo tempo, ficou uma força de 3 caras que quando você traz o Ferreira, o cara olha tipo, mas o Ferreira? Tá todo mundo. Eu vou placar 2 perguntas dentro de uma. Primeiro, isso não é pior pra vocês, até nessa negociação, nessa briga? Porque existe o diretor de torneio contra jogador, e o jogador negociando tudo, desde um tamanho de patch até o que você vai dar ou não vai dar. O jogador pedindo e você sabe, mas essa conta não fecha. Aí, qual é essa força do Big Three quando entra nessa negociação com vocês? E aproveitando, já que a gente tá falando de Big Three, você já jogou? Você já negociou com o Big Three, tirando o Nadal, que a gente já sabe que veio? Você já negociou com eles? Já teve perto o Federer ou o Djokovic de vir para o Rio Open? Não, perto jamais. Já que a gente não sabe nada, né? Vamos saber. Perto jamais. Mas você já jogou um cheque ali? Enfim, nunca teve uma oferta, uma proposta feita, mas existem conversas, como a gente estava falando antes, assim, dos empresários. Ele tem interesse? Se ele tiver interesse, você me fala que eu tenho interesse em fazer uma oferta. Então a gente já ventilou todos esses jogadores. Federer, Djokovic, o próprio Murray, que eu não sei, eu nunca acho que externalizei isso, mas o Murray é o meu jogador preferido, assim, sempre foi. Então, assim, é um que eu sempre quis trazer e não consegui. E, cara, assim, é a famosa história do cheque em branco. Me escreve aqui nesse papelzinho quando você quer ganhar, pra você poder jogar no Rio, e vamos avaliar, e vamos discutir. Mas, de fato, nunca encaixou esses caras. Mas, enfim, a outra pergunta, eu perdi um pouco o fio. Não, dentro dessa negociação, quanto que o Big Three faz e dificulta pra vocês? Porque eles jogaram, a régua ficou muito alta. Negociação no sentido de trazer... Com todo mundo, com todos os jogadores, qualquer coisa que você precisa no circuito. O tênis depois do Big Three é outro completamente diferente. Ele é outro. É engraçado, porque não dá pra... óbvio que eles ajudaram demais, e eu acho que eles lideraram isso, porque eu acho que qualquer esporte, eu até comentei isso com uma pessoa outro dia, qualquer esporte, o produto principal é o atleta, né? Não adianta você montar um estádio, fazer incrível, não tiver o produto, o atleta, você não vai vender ingresso. O atleta é sempre o carro-chefe. Então é óbvio que eles lideraram isso, mas existe uma procura pelo tênis que eu acho que extrapola deles, né? Nos últimos 3-4 anos pós-pandemia, no mundo inteiro. O tênis ficou muito popular, assim como... a Fórmula 1 ficou popular por causa do Drive to Survive, mas a gente não entende o que aconteceu com o tênis. Então, quando você fala de
desses jogadores liderarem o processo, óbvio, eles têm muito mais força. Então, dentro do circuito, assim, né, quando a gente tá ali brigando com os jogadores por alguma coisa e entra um Alcaraz, entra um Federer, a conversa muda muito de nível, né? E aí é exatamente onde a gente perde todas. Você falou de cheque em branco. É verdade que você deu cheque em branco? Deu cheque em branco. Existia essa história de cheque em branco para trazer Del Potro? Existiu durante anos. O que é o cheque em branco? Tipo, assina aí? O cheque em branco Quanto você quer? Me bota um número, porque normalmente nessas negociações com empresários, você tem que fazer a proposta. Eles não te falam, por 200 eu jogo, por 100 eu jogo, não existe isso. Você tem que fazer a proposta e é uma estratégia de negociação meio de mercado, aí eles têm uma base para te espremer ou falar que sim. Normalmente eles te espremem. Mas você sabe mais ou menos qual é o valor, o mercado sabe qual é o valor do Fernando, do Nardini e do Lui. Essa é a vantagem de fazer parte da IMG e essa é a vantagem de eu fazer gestão de vários eventos, porque eu consigo negociar, eu te paguei isso aqui em Chengdu, se eu te paguei em Chengdu, eu não te pagar isso no Rio, ou vice-versa, ou se eu te paguei isso em Hong Kong, eu não vou... Então eu consigo manobrar de uma maneira mais, com benchmark mais claro. Mas voltando no cheque em branco, é isso, quanto você quer para jogar. Eu acho que o Rio Open nunca mediu esforço para trazer ninguém, então a gente já fez isso algumas vezes. O Del Potro foi um caso, assim, clássico, porque... Eu tenho uma reclamação. Você já recebeu o cheque em branco pra ir pro Rio Open? Eu também não. Pô, que é Del Potro, cara? Pô. Mas eu posso dizer que eu sou muito bem tratado quando eu vou ao Rio Open. Muito obrigado, Luiz. Ele esconde o cheque quando você vai, né? Esconde a carteira. Eu tenho medo que seria se o Rio Open tivesse acontecendo com você e o Guga jogando. Ia quebrar o orçamento. E é tudo pra ele. Você sabe que é tudo pra ele. Cabeça 1, Meligene 2. Ô, Lui, voltando à questão do calendário, você falou aqui das más escolhas. A gente tem uma associação de jogadores que volta e meia se pronuncia sobre essa história de muito jogo, calendário difícil. Só que solução também, ao mesmo tempo, eles não apresentam. No caso, a BTPA. Essa é a grande dúvida, assim, né? Qual que é o intuito deles, porque... Na verdade, até para explicar para quem está ouvindo, a PTPA veio como uma organização para representar os atletas. Mas existe hoje dentro da estrutura de governança da ATP a representação dos atletas. Né? Dentro do board são 4 representantes de torneios, 4 representantes de jogadores. Esses jogadores representam os atletas através do Player Council, que são 10 jogadores, que inclusive tem o Dimitrov, enfim. Do qual o Bruno fez parte. Do qual o Bruno fez parte, exatamente. Então, eles têm muita voz. Tanto é que todas as decisões de jogadores são muito tomadas no council, e aí o council passa para o board vai e negocia. Então, assim, qual que é o verdadeiro intuito da PTPA, se ele já tem essa representação? E essa pergunta ninguém consegue responder. Eu não consigo te responder. Até esse pedido agora último, quando você lê as 3, até que o Ale botou, do Cosenza botou no negócio dele, eu li os 3, não, porque até o Australian Open, tipo, intimando, tá, mas... O que não é negociável, conversável ali do pedido, que já não existe ou que já não se conversa desde a época que eu jogava? Sim. Né? Tem que melhorar a transparência. Novidade, né? E é o que o Lui falou, você para o circuito, você coloca menos, aparece uma exibição, os caras vão lá e jogam a exibição. Era pra jogar, por exemplo, agora, os caras estão reclamando, Sinner, Alcaraz, que estão falando que o calendário tá longo. Era pra ter jogado o Six Kings na Arábia Saudita? Não. Só que você vai fechar os olhos para 6 milhões de dólares de premiação pro campeão? Enfim, a própria Laver, né? O Alcaraz perdeu cedo no US Open, mas imagina se ele tivesse ido para a segunda semana do US Open, jogado Copa Davis, Laver Cup, Xangai, Beijing, Xangai. Em ano olímpico ainda. Em ano olímpico, entendeu? E um cara que vai longe nos torneios, né? Porque tem essa história, tem pessoas que não estão reclamando, porque se você perde, seja ganha 1, 2 jogos, você consegue administrar, mas se você vai para a semifinal toda semana, de fato aí fica longo. Mais um assunto que todo mundo pergunta quando você vem é a respeito do WTA feminino. O que vocês têm de novidade? O que você pode contar? Qual é a data que começa? Já? Quem vem? Né? Quem vem? Vem Iga? Vem Sabalenka? E os ingressos? E os ingressos? Vão ser mais fáceis? Negociando com a Bia primeiro. Não, a questão do WTA é sempre um ponto que a gente fala bastante, porque é até um projeto pessoal meu, assim, eu quero muito, pela relação que eu tenho com a Bia, poder oferecer, né,
prover para ela um torneio no Brasil, para ela poder jogar. Óbvio que a Billie Jean King Cup já é uma oportunidade e eu acho que ela é bem grata à CBT em relação a isso, de poder jogar em casa. Mas um torneio oficial feminino eu acho que poderia mudar a história do tênis feminino, que aliás elas já mudaram por conta própria no Brasil, assim como o ATP vem fazendo. Então, estamos em negociações ainda, tá? A coisa tá andando, seria para 2025 se a gente conseguir botar de pé, então, né, já tá... O relógio tá aí, tá jogando contra a gente nesse momento, mas a gente tem boas perspectivas para conseguir trazer para 25. Seria um WTA 250, né? A gente tem que começar pequeno, trabalhar o produto, quem sabe transformar. Você pode falar mais ou menos de que época? Em que tamanho de... Pro segundo semestre. Pro segundo semestre, né? A gente, né, enfim, é importante ressaltar que seria um evento descolado do Rio Open, né? Porque o Rio Open durante 3 temporadas foi um evento combine masculino e feminino. Agora seria um outro produto diferente do Rio Open, descolado do Rio Open. A gente está vendo o local, exatamente onde a gente pode fazer. Mas acho que é uma oportunidade, assim, incrível do tênis feminino, porque, assim, é um fenômeno que a gente está vivendo no tênis feminino. Com a Bia, eu sei que as pessoas, às vezes, não dão tanto, falam, cara, top 10, cara, top 10, quem foi top 10, assim, tem pouquíssimo. Não, total. Entendeu? Então é incrível e tem uma geração nova que é fenômeno, com a Vitorinha, com a Nawane, com a Petra, comprou a gente com outras que vêm mais jovem. Então, assim, você tá pavimentando o futuro do tênis feminino e tem as outras meninas que ainda seguem na luta aí, né? Óbvio, a Luísa é ótima, mas a própria Carol. A Laura. A Laura, que, pô, incrível o que ela faz. Então, assim, é legal a gente poder dar uma plataforma para essas meninas também e a gente vem lutando para isso. Então, estamos na luta. Não é fácil colocar nada de pé no Brasil, é muito difícil. Na verdade, tem muito, né? Vamos, mas na hora do vamos ver as coisas realmente não acontecem do jeito que a gente gostaria. Mas isso não desencoraja a gente vai seguir fazendo. Então, patrocina, vai, meu. Você tá cheio da grana, patrocina. Faz um cheque em branco pra fazer. Pô, você quer um cheque em branco? Vamos pedir pra galera um cheque em branco pra fazer o ensaio? Se tiver um cheque em branco, sai? Sai. Ó lá, ó, pronto. Então já... Vamos botar, já que é um podcast, a coisa é de data, de patrocínio ou de vontade? Agora a gente... Não, a data e a vontade a gente tem. Falta os recursos, Pronto. E assim, vamos ser justos, a gente tá trabalhando duro para isso. Tem uma equipe muito, muito boa, né, atrás disso da MM, né, conversando com várias marcas pra gente conseguir colocar isso de pé. Então, a bola tá do nosso lado, a gente tá aqui tentando ver se a gente chuta e faz esse gol. Ô Lui, e essa história que está movimentando os bastidores sobre uma reforma ampla no calendário do tênis, começando lá nos primeiros dias do ano, com um possível Masters 1000 na Arábia Saudita e coisa do tipo. Todos os torneios com 10 dias, né? Todos os Masters 1000 com 10 dias. A gente pode esperar para um futuro breve uma mudança radical de calendário? É possível. Tá todo mundo ali. Tem muita coisa acontecendo, né? É até difícil explicar assim em detalhes, mas existe o Premier Tour, que é essa questão do calendário. Existe o Masters 1000 na Arábia Saudita masculino, que está sendo discutido para ser inserido no calendário, que é uma outra decisão que tem que ser tomada agora até em Turim. Existe um terceiro ponto que chama Tennis Ventures, que é uma empresa nova que vai agregar os direitos comerciais da ATP e da WTA embaixo de uma empresa só. Então tem essas 3 coisas acontecendo no mundo do tênis nesse momento. A Arábia Saudita, eu acredito que vai sair, isso vai acontecer em algum momento. Não é uma coisa de curto prazo, é um projeto de 2027 ou 2028, porque eles ainda têm que construir o estádio, enfim, eles não têm a estrutura para poder abrigar um torneio. Então, está sendo, vamos dizer assim, bem feito o processo, né, da noite para o dia. Depois a questão do Premier Tour, eu acho que está muito pautada em cima do que vai acontecer com a Arábia Saudita e como isso vai... Se vai aumentar o número de Master 1000 também. Exatamente. Como isso vai afetar o calendário no geral, né? Aonde você coloca o Masters 1000? Podemos começar a sonhar com o Master 1000 no Rio de Janeiro? Que as pessoas perguntam, já que vamos aumentar o número de Master 1000 de repente? Não perguntei nada. É que eu acho que o Premier Tour, existe na verdade, assim, o que é o Premier Tour? Ele nunca mais volta aqui. Não é muito diferente. O Premier Tour não é muito diferente do que a gente tem atualmente.
Não é, pelo menos na minha visão. André Sá, desculpa, você tá escutando isso. Escuta, viu? Mas não é muito diferente, é com alguns ajustes. Então, assim, eu não acho que vai ter uma mudança radical, né, na questão de calendário. E as pessoas precisam entender que esses torneios, eles têm donos, eles têm empresas. Então, não é que você simplesmente tira um Masters 1000 de Monte Carlo e joga no Rio de Janeiro. Não é assim. Isso implicaria numa questão legal que, enfim, não daria... Não seria muito bonito, não. Mas, enfim... Então o ponto, para mim, eu acho que a ATP e a WTA, no caso, também estão fazendo o trabalho bem feito por fases, né? São diferentes projetos, então acho que eles precisam primeiro resolver a Arábia Saudita, que é um problema no caso do feminino, porque o feminino tem o Finals nos próximos 3 anos, mas existe um interesse da Arábia Saudita de ter um Masters 1000 feminino também. Então isso é um outro momento que vai ser conversado. Por enquanto não é um problema, porque eles têm o Finals, mas quando não tiverem mais o Finals, possivelmente vai virar um problema. Então resolve a Arábia Saudita, resolve a data da Arábia Saudita, que é um ponto importante, porque agora está falando em semana 1, mas existe uma ideia de você colocar em fevereiro, né? Que aí é onde pisa no nosso calo. Aqui nos afeta. Que pisa no nosso calo com força. Então, salvem a América do Sul. Então existe essa discussão também, né? Se você colocar em fevereiro, como é que o calendário fica? Aí, enfim, aí é um problema nosso que a gente também está sendo discutido. Do tipo, tudo bem você trazer a Arábia Saudita, tudo bem você colocar em fevereiro, mas você precisa apresentar uma solução pra gente, porque não dá pra você colocar a Arábia Saudita em fevereiro, com o Rio Open no Saibro, que acontece, né? Pra onde você vai? Então isso está sendo discutido também em bastidores. E o Tennis Ventures, que acho que é uma forma de fortalecer o tênis, né? A gente é muito fragmentado, e isso eu acho que vocês devem ter escutado, né? Eles falam de T7, né? Que são os 4 grandes slams, a ITF, a ATP, a WTA. E cada um tem a sua governança, e cada um tem, enfim, os seus interesses. Então, essa junção ATP-WTA, eu acho que pode fomentar também um futuro de uma junção dos tours como um todo, né? Ninguém tá falando que... Parece um grande primeiro passo para uma fusão. É o primeiro grande passo para uma fusão, né? Óbvio que ninguém fala isso abertamente, e nem sei se tá nos planos de um André, de um Steve, desse pessoal. Mas assim, quando você olha para o futuro, faz sentido. Por que a gente tem circuitos com regras diferentes? Por que no masculino dá 6 bolas e no feminino dá 4? Por que no masculino dá 6 noites de hotel e no feminino dá 3? Por quê? Então, assim, não faz sentido ter regras diferentes, entendeu? Então, eu acho que no futuro faz sim ter só um circuito, e não tem problema que o feminino tá jogando em Bogotá e o masculino tá jogando em Buenos Aires. Não precisa jogar todo mundo junto ao mesmo tempo, mas faz sentido ter um só circuito, com uma mesma pontuação, com as mesmas regras, entendeu? Então, assim, eu acho que pavimenta assim o futuro. Então, acho que no todo é positivo tudo que tá acontecendo no tênis, mas como todo processo, você tem desafios aí, enfim, e quebras e discussões, e também não dá pra fazer todo mundo feliz, né? Infelizmente. Aleatoriedades agora, Lu, os assuntos que vão surgindo aqui eu vou notando. Quando você vai anunciar o wildcard do João Fonseca pro Rio Open? E quanto vocês esperam do João Fonseca? O que é o João Fonseca hoje no Rio Open, na tua visão? Você é um cara que cuida muito. Você já imaginou se ele não é mais de água? Fecha o torneio, né? No Rio. O Lu vem aqui e fala, não vou dar o wildcard pra ele, não. Eu acho que ele... não, a gente não anunciou, mas obviamente ele é um fortíssimo candidato. E eu tenho acompanhado muito o comentário de vocês, assim, que tem feito também me pensar sobre o João Fonseca. Você tem falado muito sobre o João, e eu acho que ele tá numa trajetória muito boa. Eu prefiro que ele esteja nessa trajetória um pouco mais lenta do que se ele tivesse estourado muito rápido, acho que ele daria uma porrada para baixo. Eu acho que essa trajetória mais lenta, que não é lenta, porque eu me entendo 18 anos de idade. Exato. Mas é porque a gente realmente acreditou depois do Rio Open, ou todo mundo começou a falar que depois do Rio Open ele tá ganhando ATP 250. E ele tem tênis para isso. Tem. Não, a questão não é essa, mas ele não tem o físico, ele ainda é um jogador em desenvolvimento. Então, a gente trabalha, óbvio, quando a gente olha o planejamento do Rio Open, e até se ele escutar isso é um problema, mas assim, né, a quadra não comporta mais João Fonseca. Não tem, precisa de uma quadra maior, não tem mais como ter uma quadra de 6 mil lugares com Fonseca. Não é Zverev, não é Rune, não é Musetti, é João Fonseca. Então, assim, que legal que a gente tem esse problema, mas de fato a gente tá olhando a longo prazo para ele.
Agora, outra coisa, outra aleatoriedade. A gente teve nessa temporada aqui o anúncio recente da aposentadoria do Nadal, que você trouxe para o Rio Open algumas vezes. Sim. E conta um pouco de bastidores do Nadal. A gente sabe que ele tinha algumas manias. Eu lembro de uma que eu fiquei sabendo, mas conta as manias do Nadal. A que eu sei, antes de todo jogo, um prato de arroz com azeite. Eu ia falar essa, prato de arroz com azeite. Era nojento. Era uma sopa de arroz, é isso? Sopa de arroz com azeite. Era exatamente um arroz branco que ele fazia assim 20 vezes no prato. Meu Deus. E ele comia muito a gente lembra de levar no vestiário, né? Porque nas épocas de Nadal, era difícil ele trafegar pelo clube, né? O clube, ele... Sala de jogadores. Os sócios ainda, eles convivem, às vezes ficava difícil. Então a gente levava o prato de arroz no quarto. Nadal, manias... Me pegou agora, faz tanto tempo que ele jogou. Foi fácil lidar com ele? Ele é muito fácil, Fino, ele é muito fácil. Esses caras tops, tem um diferencial, eles são muito profissionais. Então você não precisa ficar implorando. Tem um ABC, né? Tem um arroz com feijão que você tem que oferecer ou tem que acordar, e eles fazem, não reclamam. O difícil, na verdade, são jogadores que não são esses caras e que se acham que são esses caras. Aí eles são as famosas divas, né? Aí esses são difíceis. Mas esses caras são muito profissionais. Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, são muito profissionais. Voltando pro Rio Open, tem alguma novidade, coisas diferentes que vocês trazem para esse ano sei lá, o que você pode trazer de novidade, tipo, pro cara que tá vendo, que já foi pro ano passado, que foi esse ano, o que você traz de novidade pra cá? O que a gente pontua bastante, assim, a gente não tem todas as novidades definidas, mas o que a gente pontua bastante é o seguinte: a gente sempre tenta dar um passo na qualidade, no serviço, ter uma melhoria, né? Então, como é que a gente faz pro Boulevard ter menos filas? Como é que a gente faz pro serviço pro processo de compra de ingressos ser melhor? Como é que a gente faz em caso de chuva? Como é que a gente faz pra, né, dar oferecer uma experiência melhor para o público. Então eu não consigo te pontuar nada, vai ter isso, aquilo. A gente até gosta de fazer isso mais perto do evento, porque você faz agora e a gente tem uma memória ruim, né? Então deixa a gente fazer a comunicação mais pra frente, mas assim, o que o público pode esperar o que a gente, na verdade, quer que o público tenha a sensação, é que quando ele sai do Rio Open e fala, cara, esse ano tá melhor que ano passado, foi melhor que ano passado. Então a gente olha em um todo. Você diz nas negociações é tudo meio através dos empresários, e que os técnicos se metem muito, são o fator decisivo sobre ir ou não ir. Você conversou com a mãe do Holger Rune? Eu tenho um pouco de medo dela, cara. E com o pai do Zverev. Ele não pode falar, senão os caras não vêm, pelo amor de Deus, olha o que você vai falar. Não, eu tenho uma relação com ela que ele jogou Queens quando eu era diretor lá, acho que 2 anos. E ele jogou mais algum lugar que eu lembro de ter. Enfim, uma figuraça. Assim, uma figuraça. Nossa, ela parece muito brava, cara. Eu tenho medo dela quando ela aparece na televisão. Todo mundo tem medo dela. E ela parece ter uma ingerência muito forte sobre o time, né? Ela tem. Ela é bem ativa dentro da equipe. Ela é bem ativa nos bastidores. Então, assim, que horas que o Holger joga amanhã... É bom você ter uma boa justificativa, porque ele vai ser primeiro. Porque se ele for primeiro e ela não quiser, ela vai deixar bem claro que ele não quer jogar primeiro. Que ela não quer que ele jogue primeiro, no caso. Mas assim, eu acho assim, ela passa uma imagem de dura, mas ela é super amável com a equipe. Ela é bem de boa nos bastidores. A gente espera que ela venha, eu não sei se ela vem. A gente não sabe exatamente quem é a equipe dele. Porque ele muda frequentemente. Exato, de nada, né? Isso também. Então a gente não sabe. Mas tomara que ela venha. Bom, agora pode tirar um pouco a capa de diretor e colocar a capa de comentarista. Ixi. Vamos aos assuntos da semana. Obviamente que você pode falar com muita propriedade a respeito. Entrando aqui pelos torneios. Começando com o Ningbo, que a Bia jogou. A Bia jogou lá na China, acabou parando nas quartas de final, perdeu para uma Badosa que está num ótimo momento, mas que voltou a sentir lesão e abandona no jogo seguinte da Bia. Na semifinal, ela abandona a partida contra a Kasatkina. Posso dar uma declaração sobre Badosa para mim? Vocês podem me jogar pedra, você pode falar que eu tô louco. Lá vem você. Não, para mim, a Badosa é a melhor jogadora do mundo de tênis. Ela quebra. Para mim, ela é a melhor jogadora do mundo. Como assim? Melhor jogadora de tênis que eu acho que joga tênis é a Badosa. Como assim não? Pra mim é. Saca, devolve,
direita. Óbvio que pra você jogar você precisa tudo. Você precisa Iga, segundo. Mas quando ela está jogando bem, pra mim é a melhor jogadora do Mas e a mundo. consistência? Tudo bem. Por isso, o grande problema dela é que ela quebra. E que ela, durante um tempo, a cabeça dela falou, não quero mais jogar tênis. Mas pra mim, se ela, naquele momento que tava 4, 5 do mundo, ela tivesse quebrando menos, bom, ela ganhou da Bia e no dia seguinte não joga. Ela é muito de porcelana, sim. Qualquer coisa quebra. Por isso que ela não é número 1 do mundo. Mas, tenisticamente, você tá falando de jogo e você tá falando de resultado. Só de jogo, pra mim, ela é a melhor jogadora do mundo. Ela é melhor que a Sabalenka? É. Ela é melhor que a Iga, na minha visão? É. Tenisticamente falando, pra mim, ela é melhor. Você pode não gostar, qual o problema é teu. Ele também não concordou. Eu achei forte. Bom, o silêncio eloquente. O silêncio, né? O silêncio fala tudo. É um silêncio ensurdecedor. Mas eu ainda acho a Sabalenka mais completa porque ela tem mais potência que a... Ela faz tudo melhor que a Badosa, pra mim. Não? Pode ser. Mas saca mais forte. Mas quando eu vejo a Badosa jogar, eu vejo ela muito organizada. Ela é uma jogadora que consegue jogar alta. O problema é você também, que a gente sempre fala da Bia, né? Você tem várias armas ali, que horas você usa cada coisa? Por isso que quando você fala a melhor jogadora do mundo, então porque ela não é? Não, tudo bem. Eu já entendi que ela não é número 1 do mundo. Isso não estamos aqui batendo nisso. Estamos batendo assim. É uma jogadora que joga alto, uma jogadora que joga firme, reto. É uma jogadora que dá um passo para trás e sofre um pouco quando precisa sofrer, mas também quando vai para cima, de saque, primeira bola, é uma jogadora que é contundente. E tem variação, tem mão. Tem um pouco mais de mão do que a Sabalenka, na minha visão. A Sabalenka é uma jogadora única, que naquilo que ela faz, ela é a melhor do mundo. E por isso que ela mentalmente ela é muito forte. Movimentação, acho que eu posso concordar com você, mas a Sabalenka pra mim é muito superior. Mas aí entra um aspecto... E é de novo número 1, né? É de novo número 1. Na lista de saiu hoje, ela é de novo número 1 do ranking. Entra um aspecto da Sabalenka e a Iga são infinitamente melhor que todas, inclusive a Coco, que é a mentalidade. Sim. A mentalidade da Sabalenka e da Iga, assim, quando você entra na quadra, assim, se você tá vendo o jogo dela, você já vê que as outras jogadoras todas duvidam. Elas não duvidam em nenhuma bola, elas vão pra linha o tempo inteiro. Então isso é muito legal. Sim, isso é muito legal. Isso é um diferencial. Pega a cabeça e bota uma cabeça de uma Iga numa Badosa aí. Uma inteligência que ela tem de tática. O jogo começa antes mesmo do primeiro saque. E nesse aspecto de imposição, de intimidação involuntária, ela já sai na frente. Sim. Você gosta da mudança de técnico? Com 27. 27? Desculpa, perdi essa aqui. Da Iga contratou o 27. É um cara que foi campeão com muita gente. Ela foi numa bola de segurança, digamos assim. Eu achei também. Ela falou, o cara ganhou com um monte de gente, mas... É o que a gente falou. Será que ele vai trazer coisa nova pra ela? Mas a escolha acho que faz sentido porque ele é muito técnico. Ele é muito didático. Ele é um cara... Até ouvi ele falar numa palestra uma vez. Ele fala... Ele é meio Mouratoglou nesse sentido. Ele entra na tua cabeça. Ele faz... E a Iga, eu acho que ela é uma jogadora que gosta disso. Ela gosta de duvidar, ela gosta de questionar, ela gosta de perguntar. É igual o Murray. O Murray é exatamente igual. Ele quer alguém que fique meio que... Uma inquietação. Ele é... Exatamente, de repente é um bom fit. Mas ele é duro, hein? O Vincent é duro. É um cara duro, assim. Vamos ver se ela aguenta. Sai o Vitkorovski e entra o Vinfisete no time da Bia. Bom, completando aqui Ningbo, o título ficou com a Kasatkina. O 8º título da carreira dela. A final contra a Mirra Andreeva e uma cena muito bonita no final, porque a Andreeva cai no choro e a Kasatkina vai lá abraçá-la, enfim. Foi um negócio muito legal. A Andreeva encerrou a sua temporada nesse torneio. 250 de Osaka. Vitória de Suzanne Lemmens, cara, da Holanda, 2-0 sobre Kimberly Biro. A final foi entre duas jogadoras vindas do quali. Primeiro título para a holandesa. O diretor do torneio, isso é lindo, né? Eles adoram isso. Aí passamos ao masculino e o polêmico Six Kings Slam, onde Jannik Sinner faturou o maior prêmio já distribuído pelo tênis. $6 milhões. Tá cansado, tá com a cabeça perturbada com o doping não doping. E deve ser tax-free, hein? E botou...
Tax free? Deve ser, né? Nossa senhora. É 6 milhas brutos. Bruto! Você tá de brincando, cara. E jogaram a Vera, hein? Com raras exceções. Sim. Achei meio econômico. Mas ele foi bem na declaração dele. Nunca jogou assim, né? Foi bem, né? Tirou bem. Valoriza o outro. Nesse nível que ele tá jogando, não dá pra jogar com ele. Essa é uma figura também. Agora, o torneio teve mais do que o título do Sinner e a vitória dele sobre o Alcaraz, que foi a primeira em 2024, se eu não tô enganado. O último jogo, a última dança, Nadal e Djokovic. Um jogo de 3 sets. 2 sets. 2-7-6. 2 sets, perdão. Em que o Djokovic vence o Nadal e no final aquelas declarações espetaculares de um com o outro. Vimos pela última vez, essa de forma não oficial, são 60 encontros, o encontro que mais aconteceu na história. Vimos pela última vez um encontro entre Nadal e Novak Djokovic. E aí as declarações de um pro outro, Lui, muito obrigado por você ter existido. Você fica mais um pouco. Não sai do tênis, não nos abandone, coisa do tipo. Te dá a impressão que o Djokovic vive um luto? Eu acho que ele tá se projetando no Nadal e no Federer, né? Tá acabando pra ele também. Eu sei que, enfim, né, ele tá aguentando mais, mas com certeza ele já tá vendo que o fim da linha dele também tá chegando. Mas eu acho legal, assim, eles sempre tiveram respeito um pelo outro. O Djokovic e o Nadal foram mais amigos do que Djokovic e Federer, né? Existe essa Papai Djoko botou bastante lenha nessa fogueira aí. Exatamente. Então acho legal, assim, que eles tenham essa troca de declarações tão legais que eles fizeram. E a própria relação entre Federer e Djokovic melhorou pro final da carreira? Principalmente quando o pai sai um pouco de cena. Melhorou. É difícil, assim, né? Eu acho que o que pega ali a cultura é muito diferente, né? É um choque cultural. Um sérvio com um suíço, já um espanhol com um suíço já é mais suave, assim. Então, mas enfim, de fato, assim, normalmente o que acontece nesses... De novo, eu tô falando aqui, mas o Fino sabe muito melhor do que eu, é que nos bastidores não é só jogadores, né? Tem os entourages, e aí normalmente o zoom sai pra todo mundo se entender é um negócio muito raro, né? Difícil. O que eu acho que você tem hoje, né, Lui? Você tem o media training deles hoje é perfeito. Coisa que na nossa geração não tinha. Você falava, tava a fim de falar, não gostei disso, você falava. E depois a polêmica vinha. Hoje quem erra, quando você vai olhar, 90% de quem erra é o pai, é o técnico, é o agregado. Sempre alguém tá complicando a vida do jogador. O jogador sabe, eu não gosto daquele cara, mas eu não vou expor, levantar uma bola pra imprensa ou pro fã bater. Entre eles, é óbvio que eles se amam? Não. Desculpa. Como a gente já falou isso, os espanhóis e os argentinos também não se amam. E não se amavam. Muitos deles. Muitos deles aí que a gente fala de, são caras muito legais, nos bastidores, dentro, entre jogadores, eu não treino com esse cara, eu não convivo. Vamos jantar, quem vai? Vai o Lu e o Narda. Não, o Narda vai, eu não vou. E tá tudo certo. E o Narda sabe que se o Lu for... ele não vai. Isso é uma coisa que, desde que, né, da Idade da Pedra. Só que antes ficava mais exposto. Hoje, os caras são, porque o cara é incrível. A declaração, e não estou falando que o Djoko foi falso. Não, realmente, eles jogaram durante 20 anos no mais alto nível e realmente um puxou o outro. Mas também se odiar, não vai ser burro de chegar na hora e falar assim, ainda bem que parou. Ainda bem. Não. Pode ser ingenuidade da minha parte, mas eu não acho que haja isso, não. Não. Óbvio que não há. Mas o que eu falo é assim: hoje os jogadores estão treinados. Hoje você sabe o que você tem que falar para um torneio que você não gostou e você vai lá e fala, amanhã eu posso. Esse cara pode estar. O Lui estava no Rio Open e estava em Queens. Se o cara não gostou do Rio Open, ele vai meter o pau no Rio Open e amanhã ele está em Queens. Ele vai, quem decide, quem dá o cheque em branco é o Lui. Óbvio, é o torneio, mas é o Lui. Então, existe toda uma política ali que tem que ter. Né? A gente trouxe ele para puxar o saco dele, porque tem o Open de 2025. Né? Óbvio, né? E ao mesmo tempo que tem essa história do Djokovic já falando, né, que
Cara, quando vai embora o Federer, ele fala, foi embora um pouco de mim. Quando vai embora o Nadal, vai embora um pouco de mim. O Djokovic fala, olha, eu lamento por aqueles que desejam a minha aposentadoria, eu ainda vou seguir remando nesse negócio aqui. Porque ele vai ter motivação pra jogar os torneios grandes, cara, os grandes lances. É o que ele vai querer jogar. E ele consegue uma coisa que pouca gente consegue, aí eu posso falar como experiência de tênis. Todos nós precisamos de ritmo. E ritmo de jogo, não quer dizer ritmo de treino, ritmo de campeonato mesmo. E desde o que começou com ele, a coisa da grama. Que todo mundo jogava o campeonato de precisamos jogar 1 ou 2 torneios pra aclimatar pra grama pra jogar o Wimbledon. Ninguém chegava direto. E aí chega esse louco, joga uma exibição, naquele jogo exibição, que é quase um treino pra eles, e jogava e ganhava o Wimbledon. Você fala, peraí. Aí o cara não joga nenhum jogo, não sabe, vai lá e me ganha Monte Carlo. Você fala, peraí, como que esses caras conseguem? Então, eu acho que ele vai continuar fazendo isso, empurrando, joga um campeonatinho aqui, um ali, e joga os grandes. Enquanto o físico dele, e ele puder treinar, continuar treinando, que esse é o ponto. Quanto ele quer acordar de manhã, deixar a família e treinar. Agora, gerou resenha na última semana essas declarações de Djokovic para Nadal, de Nadal para Djokovic. Mostra definitivamente essa interdependência entre eles, Fino. Eles coexistiram na mesma época e se elevaram a um nível impressionante de tênis. Eu acho que... Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada e eles têm e tratam isso com excelência, entendendo que um puxa o outro. Eu acho que aqui no Brasil, quando o Guga apareceu, ele puxou todo mundo pra cima. Eu acho que a Bia aparecendo tá começando a puxar todo mundo pra cima. Até a criança, até a Vitória, que tá lá embaixo, né, com 14 anos de idade, tá olhando e todo mundo se profissionaliza. Se o Lui quer fazer um Rio Open, São Paulo Open, seja o que for pro feminino, você tem a Bia e a Bia tá pedindo pra o quê? O campeonato tem que ser muito bom. Não dá pra fazer mais ou menos. Eu acho que esses 3 caras conseguiram mostrar, gente, vamos brigar, vamos se matar dentro de uma quadra de tênis, só que vamos jogar junto. Porque a gente briga por mais dinheiro no Grand Slam e subiu de 5, 10 mil dólares para 100 mil dólares hoje. Para os próprios torneios melhoraram. Essa briga que eles fazem em conjunto faz com que eles sejam muito mais fortes e ajudem o tênis. Me perguntam muito sobre, eles ajudam o tênis? Eles não precisam dar uma canetada. Teve algumas canetadas ali no circuito, né? A gente vê. Só que eles juntos, olhando para o mesmo lado, falando o mesmo idioma, eles já estão elevando o nível de tênis. Então, é óbvio que eles só fazem o bem quando estão juntos. E eles sabem disso. Um acaba sendo melhor que o outro. Aproveitando, se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, você pode economizar até 40% vindo para Engie no Mercado Livre de energia. Então, vem para Engie e economize. Os outros torneios da semana. ATP 250 de Antuérpia. Título de Roberto Bautista Agut, cara. Primeiro depois de 2 anos. Ele que no ano passado teve um acidente numa queda de cavalo. Se recupera e ganha o torneio. Bateu o Iri Lehetka na decisão. Em Almaty, título do Karen Khachanov. Acho que é o 7º título da carreira dele, se não me engano. Todos eles em quadradura. Não chega a ser uma surpresa. No ATP 250 de Estocolmo, deu Tommy Paul, batendo o Dimitrov na final. E esses são os torneios da última semana. Khachanov que joga contra o Thiago Wilde, que passou o quali e vai jogar a primeira rodada com o Thiago. Exato, na próxima semana. Eu quase acertei o Dimitrov, tá? Você fica me cornetando? Você tinha apostado no Dimitrov? Tá vendo? Sério? Mas você fala verdade, mal. eu tinha colocado o Rublev. Mas também eu apostei no Coria, né? Que ganhou alguns games em Campinas. Só, na primeira rodada. Campinas foi louco também, né? Foi tiro, porrada e bomba. Bom, vamos a Carolinda? Bora. Hora de Carolinda. Trazendo hoje uma reflexão sobre a vida de tenista, sobre o luxo. Carolinda pelo mundo dessa semana trazendo uma reflexão sobre a vida de tenista, sobre o glamour. Não glamour. Glamour para os tops da vida de tenista. Fala galera, estamos aqui para mais um Carolinda pelo mundo. Esse vídeo não estava nem planejado, para ser sincera. Estava aqui vivendo a minha vida normalmente, a rotina normal que sempre vivo. Comecei a refletir e achei legal trazer essa reflexão também para vocês. Acho que disparado, uma das frases que eu mais escuto, e acredito que todos os tenistas também,
nossa, que luxo ser tenista, você viaja o mundo inteiro, conhece várias culturas, vários lugares, várias pessoas, aprende vários idiomas, tudo isso fazendo o que você ama. Que maravilhoso! E é verdade, vocês têm razão. Essa reflexão de hoje não é sobre vitimismo, não é aqui para chorar as pitangas, ficar reclamando. Pelo contrário, amo jogar tênis, é a escolha que eu fiz pra minha vida. Acho que a grande maioria dos tenistas que eu conheço, todo mundo ama jogar. Mas o que eu vim trazer é também o outro lado de todas essas coisas maravilhosas que todo mundo vê, que todo mundo enxerga. Mas esse outro lado as pessoas não enxergam, só a gente que tá vivendo isso no dia a dia. Cada vez mais os atletas de muitas modalidades diferentes vêm trazendo à tona toda essa questão da saúde mental. E por isso que eu acho importante falar um pouco sobre isso, sobre o outro lado da moeda, para que as pessoas tenham consciência de como é também. A parte dura é, por exemplo, um dia como hoje, depois de ter viajado o ano inteiro para um monte de países diferentes, eu ter um fim de semana livre depois de treinar a semana inteira e ainda estar longe do meu país, porque o lugar que eu treino também é fora do meu país. Então, é um fim de semana, estou indo almoçar sozinha, sem a minha família, sem meus amigos, sem meu namorado. São as milhares de horas de treino, são as lesões, são as temporadas com resultados ruins. É o hate que o pessoal manda pra você depois de uma derrota por não cumprir com as expectativas delas. É o cuidado com o corpo, com a mente, as muitas mais horas que você passa com o seu treinador do que com os seus pais. São as viagens, que você conhece sim o mundo, mas você acaba tendo uma vida super solitária. É a falta de referência do que é casa, porque a casa vira o mundo. Então, só para concluir, eu amo tênis. Tênis é o que eu escolhi para minha vida. Mas eu acho válido também falar um pouco sobre isso, porque assim como qualquer outra, ela é uma profissão e ela tem as partes boas e as partes ruins também. As partes duras, as partes difíceis, os dias difíceis, também os momentos de glória. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Bom, Lui, reflexões sobre o que é a real vida de tenista. Você vive nisso há muito tempo, você conhece muito bem o que se trata. A parte não glamurosa, a parte... O cara mora em Londres, meu. Das não obrigatoriedades que o tênis, no nível que você dirige, tem nos torneios menores e das dificuldades do tenista. Uma vida solitária, que você não consegue às vezes viajar com seu treinador, enfim. Tudo isso lá do começo e de quem tá buscando o seu lugar ao sol. Muito difícil, muito difícil. Carol, assim, fenômeno. No dia que ela deixar de jogar tênis, ela, inclusive, eu vou sugerir que ela comece a apresentar aqui o programa. Incrível. Muito difícil, né? Essa fase de challenge, de future que esses jogadores têm que passar. Realmente, você falou, é glamuroso, porque se você segue pelo Instagram, parece, agora... Como é a sua vida fora do Instagram, diz o meme? Pois agora você tá na França, agora você tá na Holanda, agora você mal sabe que você tá lá comendo saibro, literalmente. E aí quando você dá o pulo, acho que o meu comentário é assim, porque eu joguei essa fase, mas muito pouco, e faz muito tempo, eu mal me lembro. Mas quando você dá o pulo pra TPWTA, que de fato você falou, né, que é um pouco mais glamouroso, mas mesmo assim é uma vida, difícil, né? Você ficar ali em hotel, enfim, longe da família, longe da sua casa, uma rotina, não é uma vida fácil. Acho que as pessoas têm essa impressão que jogar tênis é uma vida glamourosa, do Alcaraz, Nadal. Óbvio, né? Vamos falar, eles são sortudos, mas é uma vida difícil também, é de muita renúncia, de muito esforço, enfim, de fato, assim, você é um trabalho. E vai ter sempre quem diga, não, mas difícil é a vida do cara que quer botar um prato de comida. Claro. Gente. Relativizando tudo isso, o tênis é a profissão que a Carol, no caso, escolheu como pra vida dela e tem as suas dificuldades também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa extremamente sensível e por isso que eu acho. Você vê o programa, você vê o que a gente já falou sobre isso muitas vezes. E você é diretor de torneio, em um torneio grande. E você lida muito com um top. Como que você vê? Porque toda hora que a gente olha para o circuito, a gente vê, como você falou,
a coisa vem evoluindo, cada vez mais você sendo pressionado para fazer um Rio Open melhor, dando mais regalias para jogador. Mas a gente vê também que isso vai descolando, né, para a galera de baixo, para a galera do Challenger, de 250, 400 reais, dólares uma primeira rodada. Todas as rodas de tenistas que a gente tá, e você também é um tenista, além de diretor, a gente fala, pô, tem que tirar o 10 mil, 15 mil, tem que jogar pra cima, né? O 10 mil, 15 mil tem que ser 30. O cara tem que ganhar a primeira rodada um pouco mais. Como que você vê, né, nessas conversas de ATP, de diretor de torneio, de conversa, você vê alguma solução ou você tem alguma solução, de repente, que você possa compartilhar com a gente, de tentar fazer com que essa turma viva um pouco melhor? Ou é justo, de repente, pô, o cara tá 600, realmente, em várias profissões, o cara 600 não se paga tanto. Como balancear isso? Fino, assim, acho que a gente tem que entender um negócio, né? Ninguém faz um torneio de 10, 15 mil, né, como caridade ou para perder dinheiro, é um negócio. O diretor do torneio lá do 10 mil, ele precisa fazer dinheiro para, enfim, pela mesma forma que eu preciso, vocês precisam. Então, o que acontece? O modelo de negócio é errado do 10, 15 mil. Deveria existir um fundo pela ITF, pela ATP, pela WTA, para exatamente pagar um prize money mais alto, para aliviar esse promotor que não consegue fazer dinheiro. Nenhum promotor de 10, 15 mil reais tem casa na Boa Vista, entendeu? Tipo, não faz sentido, né? Você precisa ter alguém financiando isso. Então essa é a única saída. Eu acho que a ATP fez isso. Eu não tenho os dados, mas eu acredito que a ATP tem nessa reformulação dos Challenger, do circuito Challenger, porque lembra que a ATP e a WTA, elas têm diferentes estruturas, né? O circuito Challenger é embaixo da ATP, enquanto na WTA o circuito Challenger é da ITF. Então isso já tem essa diferenciação. Então a ATP consegue chegar até onde ela consegue chegar, são nos 35 mil para cima, se não me engano, 50 mil Challenger. E eles estão financiando parte desse prize money. Eu sei que eles têm usado alguns recursos. Então, isso, até onde a ATP pode fazer, eu acho que eles estão fazendo o melhor trabalho, que é o que a ITF precisa. Mas e aí, a ITF tem dinheiro? Não tem. Então, assim, da onde você tira o dinheiro para poder financiar, para esses caras poderem ter condições melhores? Porque se o cara... Não dá para jogar também a culpa nos promotores. Você botar o dólar a 5 e pouco, você tira de 10... Não tem mais de torneio de 15 mil. Você agora é só de 40 mil vezes 5, já sai de prize money de 200 mil, 300 mil reais. Exatamente. Você pode fazer isso, só que aí você vai ter um impacto que você provavelmente vai ter muito menos torneios no calendário. Você vai ter menos oportunidades. De repente é a solução, não sei, não tô acompanhando isso. Mas ainda eu acho que a reclamação da PTPA ou de outras pessoas que falam do tênis, né, que falam muito, né, desse nível de jogador, não tem dinheiro suficiente para poder fomentar o tênis na base, para poder fazer com que esse cara chegue lá em cima. Tá, mas alguém precisa pagar por isso. Quem vai pagar por isso? É a grande questão. Mas não tem. Enfim, de repente, se o Cedar der uma parte do prize money dele do Six ele poderia financiar uns 5 anos de circuito Challenger. Agora, acompanhando o que disse a Carol, acompanhando o testemunho de vocês, acompanhando o que a gente vê do tênis real, do jogador que está tentando e da jogadora que estão tentando o seu lugar ao sol, beleza, um dia você chega lá, aí você aumenta o seu nível, você ganha dinheiro, você coloca uma equipe multidisciplinar ao seu lado, você leva essa equipe para viajar, você entra em chave de grandes torneios, você desfruta do glamour, você tem suas metas, você vai lá, ganha um Grand Slam. Quando você ganha o Grand Slam, você vê que ganhar o Grand Slam não é nada daquilo que você imaginou. Essa é a sensação que vive o Dominic Thiem, que essa semana se aposenta em Viena. Ele ganha o US Open, o seu primeiro e único título de Grand Slam da carreira. Tem um problema físico, depois tem um problema de saúde mental muito sério, não consegue jamais voltar, tenta por inúmeras vezes voltar e não consegue, e ele deu essa declaração essa semana, Lui, falando: eu achei que um Grand Slam fosse mudar minha vida. No final das contas, é muito legal, o troféu tá lá na minha casa, mas isso não mudou absolutamente nada. Ótimo, que bom que ele trouxe isso à tona, porque de fato, de fora todo mundo acha que, né, o cara ganhou Sabalenka, ganhou o US Open, nossa, uma vida incrível, imagina. Dia seguinte meio que vira a página, né? Que daí, tá, ganhei, mas e agora? O que eu quero? Onde eu vou? Então, assim, não é fácil, assim. E tem que entender que esses caras, eles
eles têm uma frequência diferente, né? Esses caras, os jogadores de tênis. Não é igual a gente, não é igual eu e você, que a gente... Né? É diferente, as aspirações deles são diferentes, as frustrações são diferentes. Então, eu vejo muito pela Bia, assim, que é uma pessoa muito positiva. A Bia tá sempre positiva. Mas, pô, ela passa por umas fases, assim, que, pô, é difícil. Apesar de tudo que ela já ganhou, ser top 10, é como se nada tivesse existido no passado. É como que aquela derrota fosse, tipo... acabou a carreira dela. Então, assim... É muito difícil. Eu acho legal o Thiem trazer isso à tona, porque eu acredito que passa com vários tenistas, não com os top 3, não com os Big 3, mas com o resto, muito deles. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente passa três momentos, né? E eu acho que o Thiem tá começando a passar no primeiro. E é um pouco de experiência pessoal. No primeiro momento, você tem a exigência. Que você nem parou e você olha para trás... E você fala, pô, será que eu podia ter sido mais? Será que eu poderia, no meu caso, pô, ter vencido aquela semifinal de Roland Garros? Pô, mas tá bom, pô, demais, todo mundo vem, bate nas tuas costas como bateram. Mas será que ele não podia ter ficado mais tempo no topo? Então, a primeira é a tua indagação com você mesmo. Será que dava mais? Para depois, a segunda parte, virar um vazio. Porque depois de um tempo de parar, você tem um vazio. Você está convivendo com um vazio. Você estava ali com tudo preenchido, todo o teu calendário preenchido, tua organização preenchida, e você é tirado do que você faz para uma coisa nova. É muito legal, é maravilhoso, cada um se apega onde for, ou em família, no meu caso foi muito em família, começa a fazer trabalho, vazio. E o terceiro, que é onde eu vivo hoje, que é a saudade, que é a lembrança. Que aí cada um vive. Então, eu acho que todos nós que um dia param, que vão parar, seja que vocês vão parar, eu fui diretor de torneio, agora não quero mais, agora eu quero virar, não sei o quê. Você muda a sua profissão, o Luiz jogou e parou de jogar também, com certeza tem um vazio. De vez em quando para e fala, pô, ele é diretor do torneio, será que nunca chegou a parar pra pensar, pô, poderia ter estado ali? Pô, eu treinei, eu queria, de repente eu não consegui. Pô, eu não consegui mais, todos nós. E eu acho que o Thiem vive isso. O Thiem arrebentou com o corpo dele. Eu lembro conversando com o Alex Tober, o fisioterapeuta dele, que tentava segurar, e ele é um maluco no bom sentido da palavra, que acreditava que tudo ele resolvia. O Thiem jogava toda semana tava cobrando garantia ali, pá, e jogava. Ele acabou com o corpo dele. Eu acho que hoje está o arrependimento. Pô, será que se eu fizesse mais a la Sinner, será um pouco mais cadenciado, eu teria jogado mais e não teria acabado com a minha munheca? Isso hoje ele tá vivendo isso. E ele ganhou um Grand Slam. Poderia ter vencido 2 ou 3? Poderia. Ah, mas, pô, tá pedindo demais. Todos nós pedimos. Se o cara ganhar 1 salário mínimo, ele quer ganhar 2. Se você der 2, ele quer ganhar 4. Se ele ganhar 4... Ele foi um privilegiado a ganhar na era do Big Three num auge muito grande. Sim. Um dos poucos que conseguiram. Sim, mas é muito complicado, porque as pessoas olham só a gente mandando pra cima um Instagram e todo mundo feliz com um cara feliz. Pô, o Luiz tá em Londres. Mas vai viver em Londres, sozinho, e deixando a família aqui. Só coisa. Pô, mas o cara tá trabalhando na MG. Daqui a pouco o cara é presidente da MG. A gente vai pedir autógrafo pra ele daqui a pouco, né? Emprego pra ele lá. Mas e o que ele tá... O que tá cobrando ali? Ele deixar toda a família aqui? Os sobrinhos, toda a galera. É muito difícil, né? Então eu acho que ele vai viver muito isso. Mas é muito louco que ele traga muito legal. Lado, né? É muito louco, assim, porque é o objetivo de todo jogador que se mete no top 100, cara. Pô, peraí. Cheguei no top 100? Esse era um objetivo que eu tinha. Ele conseguiu tudo menos ser número 1 do mundo. Exato. Nos objetivos tenísticos, exato, né? Agora eu quero um Grand Slam. Aí vem um cara que fala, porra, eu ganhei o Grand Slam. E aí? Me machuquei, caí em depressão, tô parando de jogar porque eu não consigo voltar a ser. Tive que aceitar que eu jamais seria o jogador que eu fui. E agora eu vou parar. E o Grand Slam não mudou picas na minha vida. Porque é fácil você olhar pro cara, é isso que você falou. Pô, a gente não pode comparar nesse quesito, que é pessoal. Esse eu acho que é o grande problema da gente. A gente quer comparar tudo. Agora a gente está conversando sobre o Thiem e o problema dele. A gente não tem que relativizar e trazer o problema de outra pessoa. É o problema dele.
Ele pode estar errado dentro da visão dele e ele precisa ir no psicólogo. Não, e é o que ele tá sentindo. Mas é o que ele sente. É genuíno. E acabou. E é o problema psicológico dele, é o problema É dele. genuíno e é inédito. Eu nunca ouvi falar que alguém dizer que um Grand Slam não mudou a minha vida. Você viu como o Grand Slam mudou a vida do Guga. Total. Cada caso é um caso. E ele traz algo novo, que nunca ninguém discutiu. O tanto que um objetivo tão almejado, que as pessoas desejam tanto num circuito, não fez nada pra ele. É muito louco. Bom, reta final, hein? Já explodimos hoje, hein? Vamos palpitar. Chegamos em 2 horas? Vamos Hoje palpitar, não. não. Não, então vamos palpitar com o KTO para a próxima semana, porque temos 4 torneios. São 3.500. 2 no masculino, 1 no feminino. Começando pelo ATP 500 de Viena, o torneio da despedida do Dominic Thiem. Tem na chave Alexander Zverev, tem Alex de Minaur, tem Grigor Dimitrov, Tommy Paul, Thiago Wilde estreando contra o Khachanov. Você vai de quem? Por algumas semanas eu vou torcer pro Zverev em comemoração, para que ele chegue mais tranquilo aqui, feliz, número 1, 2 do mundo. Em nome do Lui, eu vou fazer esse esforço. Obrigado. Eu vou de Tommy Paul. Tommy Paul na ATP 500 de Viena. Basileia, Rublev, Ruud, Tsitsipas, Rune e Aliassime. Você vai votar no Rune também para homenagear o Luiz? Não, ali não. Ali eu vou fazer um voto de raiva contra o Rio Open por não ter trazido o Rublev. Eu não acredito que ele não traz o Rublev. Queremos o Rublev? Queremos, hashtag quero o Rublev. Esse é do Rublev desde que ele tem 15 anos. Hashtag quero o Rublev junto com o Fernando Vicente pra gente dar uma risada e tomar uma cerveja de vez em quando. Pode ajudar então, hein? Vamos. Ó, eu sim vou de Roger Rune aqui na Basileia. A WTA 500 de Tóquio. Kino Wen-jen, Bia, Kasatkina, Diana Schneider, Kudermetova. Essa é uma semana boa pra Bia, porque tinha Badosa ali que saiu, né? E ficou a Bolter de novo ali naquela parte. Eu acho que tá entre a Bia e a Zeng. É. Difícil sair disso, né? É surpresinha, hein? Reta final de temporada. Eu vou arriscar, eu vou usar. E essa é uma semana importante pra Bia, né? Porque caiu os pontos. Eu entrei hoje de manhã, entrei de manhã nos pontos da Bia, caiu o Elite, e se ela perder na primeira rodada, ela vai para 16 ou 17, dependendo aí, óbvio, as pessoas. Então, é uma semana de pressão, porque você tá top 10, você não quer sair, né? Então, e mais pro Brasil, que agora ser 11 do mundo, tá horrível, né? Tem que ser 10. Exato. Eu vou de Diana Schneider. WTA 250 de Guangzhou, com Siniakova, Boskova, Yue Yuan, Avanesian, Shinyu Wang. O Schneider não ganhou um jogo faz uns 3 meses, cara. Sem certeza. Muito Então ousado, vamos né? nela! Muito ousado, né? É que ela fez um começo de ano tão bom, cara. Então, Desclicou, né? estamos em outubro. Só isso! Olha, Luiz. Não, vou ficar firme nela. Eu vou nela. E aí, Siniakova, Boskova, Yue Yuan. Eu gosto do Boskova. Bom dia. O que posso... Hoje ele tá, hein? Hoje tá, hein? Marcelo Pereira hoje. Fazendo. Ele quer participar, né? Ele tá com invejinha. Quem você vota em Guangzhou? Eu vou votar com você. Quem joga? Boskova, Siniakova, Yue Yuan. Siniakova, então tá bom, vou de Siniakova, um voto de Marcelo Pereira que precisava participar de qualquer jeito do New Balls Please 22 no dia de hoje. Pra terminar, você tentou, você fez de tudo, você batalhou, bateu bumbo e Danielle Collins não vai se aposentar. Ela vai seguir em 2025. Você viu? Você não conseguiu aposentar Danimal. É isso. Danielle Collins, a gente vai ter muito o que falar que ela vai ganhar pra ela não ganhar, né? Mas eu achei muito legal. Que legal que ela... Que bom que ela empolgou com o começo. É outra, né? Que fez um começo de ano espetacular. Depois que disse que ia se aposentar... Mas aí cai a ficha, né? Aí depois cai a ficha, tipo, vou parar, não sei o quê, blá, blá, blá. Provavelmente ela falou, não vou parar mais, começa a perder. Porque já não tá jogando estilo Lucky Loser, né? Tá metendo a mão na bola. Então, mas eu acho que mesmo ela não sendo super, né, venda
pra caramba, mas ela joga muito tênis. Eu acho que é importante. O tênis feminino tem boas jogadoras, cada vez mais boas jogadoras no topo, e ela é uma dessas grandes jogadoras. Vamos nessa? Vamos nessa. Batemos o recorde de duração do New Balls Please, mas no merecia, programa 22. Merecia. Lui, muito obrigado, uma alegria tê-lo conosco. Sempre muito legal conversar com você. Sempre muita novidade. Sempre muita coisa boa pra gente mostrar e aprender também. Obrigado. Obrigado a vocês, um prazer enorme. O próximo New Balls Please vai ser do Rio Open, se Deus quiser. É isso. Próxima participação do Lui em loco, ao vivo do Jockey. Exato. Lá vai ser bom, hein? Por aí. Boas novidades. A gente não pode falar nada ainda, Exato. mas vai ter boas novidades. Olha o spoiler, olha o jogador falando mais do que o empresário. A gente vai dominar Eu quero dominar o Rio Open. Vou tirar o Lui de lado e mandar no Rio Open. Obrigado. Pega essas buchas, mas tem que pegar todas, né? Exato. O número de ticket de refeição, tudo, né? Hotel, bora. Mas obrigado, Lui. Prazer enorme. Jorjão ali fora dando um grande abraço. Um beijo gigante. Batata também e Suzana, um grande beijo pra vocês. Obrigado por tudo que vocês fizeram pelo tênis. Obrigado pelo filhão que vocês fizeram. Os dois, né? O outro ali é mais problemático comigo, me bate mais, mas tá tudo certo, amo ele também. Beijo grande pra vocês, obrigado. É isso, senhoras e senhores, terminando o New Balls Please 22, sempre agradecendo a Claro, a Andy e a KTO, agradecendo você que está conosco, continue espalhando a palavra, você pode se inscrever aí no canal do YouTube, também seguir-nos no Instagram, no Spotify também você acompanha todas as semanas o New Balls Please, e não se esqueça, a Claro vai disponibilizar para o New Balls Please ingressos para o Rio Open 2025, 11ª edição, com Zverev, com Rune, com Musetti. Então nos próximos programas você vai ter detalhes aqui de como ganhar os ingressos que serão disponibilizados para nós, pela Claro, a nossa patrocinadora e também patrocinadora do Rio Open. Então fique esperto, já segue no Instagram, já segue no Spotify, já se inscreve no YouTube e semana que vem tem mais. Tchau. New balls, please. New balls, please. New balls, please.